A paz do Senhor, meus irmãos, amigos, admiradores da palavra do Senhor. Hoje eu quero vos deixar para as vossas meditação Êxodo 3, versículo 7 e o versículo B do versículo 8, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. No Egito tenho visto o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa que conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto desci para vos livrar da mão do Egito. Eu quero vos deixar esse versículo para a meditação da igreja hoje, pois nós vivemos num tempo que nós temos promessa que o Senhor nos fez há muito tempo atrás. E muitas vezes nós nos encontramos como o povo de Israel, que estava cativo no exílio, cativo no Egito, aonde eles eram escravos, mas tinham uma promessa de ir para uma terra que mana leite e mel. E segundo a palavra do Senhor, Abraão foi chamado na sua juventude: Ei, larga seu pai Tera e segue-me, porque vou eu te fazer um pai de uma grande nação. E a palavra do Senhor nos diz que ele teve fé, confiança no Senhor. Ele confiou na promessa do Senhor. Então pegou tudo que era dele, pegou sua esposa, pegou tudo que era dele, até por falta de conhecimento ele levou seu sobrinho Ló, mas nós não vamos entrar nesse detalhe nesta noite. E diz a palavra do Senhor que ele obedeceu à voz do Senhor. E aí no meio da sua caminhada, ele começou a pensar, imaginar. Ele começou a pensar: como que eu posso ser pai de uma grande nação, se eu não tenho filho, eu não tenho um herdeiro? E aí a palavra do Senhor nos diz que o Senhor faz uma promessa a ele: Ei, tu serás pai, tu terás um filho, tu terás uma descendência. E ele, por causa da sua idade, ele começou a duvidar da promessa do Senhor. Mas o Senhor, ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. E a palavra do Senhor nos diz que a palavra se cumpriu. E se nasceu Isaac. Isaac também, filho da promessa, também cresceu ouvindo dizer que o Senhor tinha preparado uma terra que mana leite e mel. Ele também confiou na promessa e continuou trabalhando para se cumprir a promessa do Senhor. E vai dizer a palavra do Senhor que ele teve filhos, e um desses filhos se chamava Jacó. E Jacó também passou por um processo na sua vida e se tornou o nome dele Israel, que também estava na promessa do Senhor ser pai, ou levar o povo a uma terra que mana leite e mel, que ia levar ele para uma terra que mana leite e mel. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó, ele também teve filhos, e um desses filhos era José, o sonhador. E aí, como o conhecimento dos irmãos sabe que José, ele era humilhado, ele tinha sonhos, e muitas vezes o irmão dele achava que ele queria passar a perna nele. E aí, como os irmãos sabem, por todos os processos que José passou, ele virou governador do Egito. E a palavra do Senhor deve nos dar essa certeza, que quando José vira governador do Egito, ele quer dar uma vida melhor para a sua descendência, para a sua família. Então ele manda chamar, depois de um processo, ele manda chamar o povo de Israel para morar no Egito, para ter uma vida melhor, para viver em paz, para viver em sossego. Mas aí a palavra do Senhor nos diz que José morreu, o faraó da época morreu, e aí diz que o faraó que se levantou vendo que o povo de Israel era um povo bom, um povo que sabia que se crescesse ia ser forte. Então, não conhecendo a José, não conhecendo a história, ele colocou o povo de Israel como escravo. E aí que está o porém: quando o povo de Israel estava na bonança, estava no bem e bom, eles esqueceram da promessa de ir para uma terra que mana leite e mel.
E quando acontece esse processo de virarem escravos, eles começam a lembrar da promessa, começam a lembrar daquilo que o pai prometeu ao pai Abraão, Isaac e Jacó. Então eles começam a clamar: Senhor, cadê a promessa que o Senhor me fez? Cadê a promessa que o Senhor fez ao pai Abraão? E aí a palavra do Senhor, ela nos diz que eles começaram a clamar o Senhor. Assim é na minha e na tua vida. Nós esquecemos da promessa do Senhor na nossa vida só quando estamos na bonança, mas só começamos a lembrar do que o Senhor nos prometeu quando estamos no processo. Quando estamos no processo. E eles começaram a clamar: Senhor, cadê a promessa? Senhor, cadê o que o Senhor prometeu ao nosso pai Abraão? E diz a palavra do Senhor que o Senhor levanta um jovem, e um jovem de 40 anos, Moisés, e diz: Moisés, eu tenho visto e ouvido a aflição do meu povo, e eu desci para livrá-los da mão do egípcio. Assim é o meu Senhor. No momento em que eu e você clamamos ao Senhor, no momento em que nós começamos a buscar ao Senhor, o Senhor há de nos visitar no nosso deserto, o Senhor há de visitar no nosso exílio, e Ele nos trará a esperança, pois a palavra do Senhor nos diz que a esperança é a última que morre. Ainda há esperança para a árvore que morreu, ainda há esperança nos teus sonhos. Muitas vezes você fala: Sérgio, eu não morri, mas muitas vezes você morreu espiritualmente falando, esquecendo das promessas do Senhor, que o Senhor o fez. Mas o Senhor manda eu e você clamar, buscar a face do Senhor. Buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ei, querido, abre a porta do teu coração nesta tarde e começa a lembrar das promessas do Senhor. Lutas todos nós passamos, processos todos nós passamos, mas o Senhor tem uma palavra. O Senhor tem dito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Ei, busca o Senhor nesta noite, e o Senhor visitará os teus sonhos, os teus planos, e o Senhor colocará na balança. E lá em Provérbios 19, versículo 21, muitos são os pensamentos do coração do homem, mas o de Deus permanecerá. O Senhor vai colocar na balança os teus sonhos, e Ele vai ver o que é melhor para mim e para você nesta noite. E eu creio, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que lá em Provérbios 18, versículo 10, que o nome do Senhor é torre forte, e eu e você corremos para ela. Então busca o Senhor quando pode se achar, e eu creio que até o final deste mês o Senhor vai começar a transformar o teu sonho, o Senhor começará a trazer a tua vitória. No momento em que eu e você descemos a casa do oleiro, ei, acaso não poderei eu fazer? Jeremias 18, versículo 6. Acaso não posso eu visitar? Acaso não posso eu transformar a tua vida na Camanabracai? Em nome de Jesus, fica com esta palavra no teu coração e guarda ela para você seguir em frente, em nome de Jesus.